Simbora, mais um vídeo do Dissecando Paul. Tô eu e o William Wilson aqui para mais um conto, mais uma conversa maravilhosa desse projeto de leitura. Espero de verdade que você esteja gostando, tá? Se você perdeu algum vídeo desse projeto, a playlist tá aqui na descrição também, ó. Estamos no segundo volume dessa coleção da Dark Side, Medo Clássico, mas já tem vídeo para todos os contos do primeiro livro do Paul. Esse aqui. Pois bem, hoje o Demônio da Perversidade de 1845. Eu quero muito saber qual é a sua opinião sobre esse conto aqui, porque ele se parece muito com um conto que nós já lemos na primeira parte desse projeto. Espero que você tenha feito essa relação durante a sua leitura. Eu achei a pegada muito parecida. Esse conto, na verdade, ele é muito estranho, né? Ele não tem cara de conto. Durante a minha leitura, eu tava me perguntando, cara, isso aqui é uma crônica, um texto opinativo. Não tem história, não tem nada acontecendo. O narrador só tá falando um monte de informação. Aí, sei lá, nos últimos 5 parágrafos é que realmente tem uma história? Tá, nos últimos 10 parágrafos ali. Mas é que assim, é um conto de 6 páginas. Nas últimas 2 páginas nós de fato temos uma história. De resto, é só um narrador colocando informações pra gente. Ele vai puxar uma linha de raciocínio que vai servir de preparação para a história que ele quer contar. Ele é um narrador que tá perturbado, ele passou por uma situação peculiar e ele quer te contar uma história, né? Obviamente, senão ele não seria um narrador. Mas ele começa falando sobre a frenologia. A frenologia era um estudo decadente que ele relacionava situações, características, modo de pensar, de viver, de agir com o tamanho do crânio daquele ser humano. Essa linha de raciocínio, claro, hoje em dia a gente já sabe que é uma balela, mas na época ali, no entorno do século XVIII, século XIX, serviu como base para coisas horrorosas, inclusive de argumentação para a escravidão de pessoas negras. Isso também relacionava com o nível de inteligência. Acreditava-se que pessoas com cabeças maiores eram mais inteligentes que pessoas com cabeças menores. E isso não tem nenhuma relação. Nós temos no reino animal tamanhos de cérebro variados e isso não tem relação alguma com as funções cognitivas. Temos animais muito inteligentes que têm cérebro pequeno, temos animais com cérebros gigantescos que não são tão inteligentes assim. E se você é um leitor de clássicos, gosta de ler esse tipo de livro, já pegou textos ali do século XVIII, século XIX, provavelmente você já deve ter esbarrado nessa situação. E aqui dentro do canal nós falamos sobre isso quando nós lemos Sherlock Holmes. Sir Arthur Conan Doyle colocou essa discussãozinha ali de tamanho de cérebro em uma das suas histórias, não vou me lembrar qual agora, mas tem aí o Investigando Sherlock, um outro projeto de leitura aqui do canal que não foi concluído porque as histórias não ajudaram. Mas tem boa parte aí da obra completa do Sherlock Holmes lida. Enfim, provavelmente você já deve ter se deparado com essa relação entre tamanho da cabeça e nível de inteligência, ou algum comportamento maléfico que aquela pessoa tinha e isso era explicado dentro daquele contexto com o tamanho da cabeça. Esse autor aqui, o narrador, esse narrador, começa essa história falando isso. Inclusive, ele diz que não se pode negar que a frenologia e, de modo geral, todas as ciências metafísicas tenham sido inventadas a priori. Ao contrário do homem compreensivo e observador, o homem intelectual ou lógico arvora-se a imaginar desígnios, a ditar propósitos de Deus. Julgando ter descoberto as intenções de Jeová, a partir delas constrói seus inúmeros sistemas de pensamento. No caso da frenologia, por exemplo, determinamos em primeiro lugar que a vontade divina era que o ser humano comesse. Atribuímos então ao homem um órgão para alimentação, e tal órgão é o flagelo com que a divindade nos obriga, querendo ou não, a nos alimentar. Em segundo lugar, tendo estabelecido que era a vontade de Deus que o homem desse continuidade à sua espécie, logo descobrimos um órgão da amatividade. E o mesmo se deu com a combatividade, o idealismo, a causalidade e a construtividade. Em suma, com todos os órgãos, quer representem uma propensão, um sentimento moral, uma faculdade do intelecto puro, e em tais disposições dos princípios da ação humana, os partidários de Spurgeon, quer estivessem certos ou equivocados em parte ou no todo, seguiram os passos de seus antecessores, estabelecendo deduções e fundamentos a partir do destino preconcebido do homem, alicerçados nos propósitos do Criador. Basicamente, o que ele está falando aqui é: as pessoas elas tendem a procurar conexões e objetivos para as coisas. E quando a gente procura um objetivo para alguma coisa, a gente acaba encontrando. Foi mais ou menos essa ideia que eu peguei aqui, do porquê isso tá nesse conto e nessa história específica. Passando por esse ponto, ele vai para outro fator nessa linha de raciocínio, que é procrastinação. O sentimento
de que a gente sabe que tem que fazer uma coisa, que a gente quer fazer uma coisa, sabe que aquilo é importante, mas a gente fica enrolando, até não ter mais tempo para fazer aquilo e a gente sai desesperado. Quem aí se identifica? O relógio soa, anunciando a morte da nossa tranquilidade. Ao mesmo tempo, é o canto do galo para o fantasma que nos assombrou. Ele voa, desaparece, estamos livres. A velha energia retorna. Agora podemos pôr mãos à obra. Infelizmente, tarde demais. Ele introduz essa coisa da procrastinação porque ele quer falar, então, tava enrolando, agora o meu tempo tá acabando, então eu vou começar aqui a minha história de fato pra você. O tempo não tá a meu favor, preciso aqui contar em poucas palavras o que aconteceu. E ele fala, olha, eu sou um criminoso, eu planejei o crime perfeito. Eu fui lá e assassinei uma pessoa e me inspirei, tem uma referência aqui pra você. Ele diz assim, por fim, lendo memórias francesas, deparei-me com um relato da doença quase fatal que acometeu Madame Pilot, em razão de uma vela acidentalmente envenenada. É um texto escrito por Catherine Dorr, chamado An Oddity of the 7th Century, ou seja, uma peculiaridade do século XVII. Ela escreveu esse texto na revista New Monthly Magazine, em dezembro de 1839. Lendo esse assassinato nessa revista, isso deu um estalo para esse narrador de pensar, posso fazer isso também, posso planejar uma vela envenenada aqui para matar. E aí eu queria fazer uma pausa, só abrir um parênteses aqui para explicar para você um pouco da linha de raciocínio dessa vela, tá? Durante a fabricação da vela, você mistura essa substância, de preferência volátil, ali na cera, faz a vela no formato e à medida que aquela pessoa for queimando, o pavio, né, o fogo vai descendo na vela, vai queimando a cera e com isso essa substância venenosa, tóxica, vai se desprendendo da vela, preenchendo o ambiente. Aquela pessoa tá ali respirando aquele ar com aquela substância venenosa e vai falecer. Aqui no caso do conto, ele diz que a pessoa foi dada como morta de causas naturais, porque aparentemente nada aconteceu, né? Não tem a impressão de que essa pessoa foi envenenada. E aí o ponto, voltando agora pro conto, é esse. Ele diz que ele cometeu esse assassinato, ele se inspirou, mandou essa vela e tá tudo ótimo, foi o crime perfeito, a pessoa foi dada como morta, ele não foi indiciado, não aconteceu nada. Mas existe esse tal de demônio da perversidade que fica ali na nossa cabecinha falando pra gente fazer uma coisa que a gente não quer. A gente não quer confessar que cometeu um crime, quer, mas o demônio da perversidade tá lá na nossa cabeça. E no final, ele não aguenta esse segredo, ele não consegue se controlar e aparentemente ele grita aqui para Deus e o mundo que ele cometeu esse crime, que era para prender ele mesmo. E aí o conto termina. Senti então que meu destino estava consumado. Se pudesse, teria arrancado minha língua, mas ressoava em meus ouvidos uma voz bruta e uma mão ainda mais bruta agarrou-me pelo ombro. Virei-me ofegante. Por um momento, experimentei todas as angústias de uma asfixia. Fiquei cego, surdo, zonzo. Senti então como se um demônio invisível me golpeasse de palma aberta nas costas. O segredo, havia muito guardado, explodiu em minha alma. Disseram que me exprimi de maneira clara, com deliberada ênfase e passional impetuosidade, como se temesse ser interrompido antes de concluir o breve, porém convincente discurso que me entregou ao carrasco e ao inferno. Após encerrar o relato que garantia minha plena condenação judicial, tombei no chão, desmaiado. Não há mais o que dizer, encontro-me hoje aqui, acorrentado. Amanhã estarei livre dos grilhões. Mas onde? É um final meio misterioso, né? Onde esse protagonista, esse narrador tá? Será que ele tá no inferno? Será que ele tá numa prisão? Será que ele tá no Poço Pêndulo? Não sei. Já tô fazendo aqui relação com as outras histórias do Poe. Mas por falar nisso, essa história aqui tem muitas semelhanças com o Coração Delator. Você reparou nisso? O Coração Delator é uma história que foi publicada anteriormente a essa aqui, mas eu não sei ao certo se o Poe já tinha escrito O Demônio da Perversidade. Às vezes acontece isso, né? O autor, ele não necessariamente escreve e lança suas obras na mesma ordem. Às vezes ele publica um texto posterior, mas ele escreveu aquele livro séculos atrás, né? Porque pra mim, esse conto tem a base total do Coração Delator. É a ideia por trás. E aí, no Coração Delator, ele de fato, o Poe, né, de fato cria uma história mais envolvente, mais elaborada, dentro dessa temática de o protagonista, o narrador, ele cometeu um assassinato e algo vai fazer ele se revelar, algo vai fazer ele confessar nesse processo. Pra mim tem muita similaridade e pra mim também é um conto engraçado, é um conto que tem esse teor cômico de... cara...
O que tá acontecendo, né? Esse e o conto anterior, O Anjo do Bizarro, são histórias muito engraçadas. Eu achei tragicômico, pra falar o mínimo. Claro, a gente tem um assassinato aqui, né? Mas ainda assim, ler no ponto de vista desse criminoso que comete esse assassinato e ainda confessa, colocando a culpa nesse demônio da perversidade, eu achei engraçado. E por falar em demônio da perversidade, não sei se existem outras edições aqui do Brasil que traduziram esse conto de uma forma diferente, tá? Mas em inglês, no original, o nome do conto é The Imp of the Perverse. E aí a gente tem uma questão de tradução muito interessante e que muda um pouco a perspectiva da minha imaginação para com esse conto. Eu não sei se é loucura da minha cabeça, mas segue aqui a linha de raciocínio. Quando eu falo um demônio, eu penso em coisas grandes. É um demônio, uma coisa muito maligna. E Imp é uma criatura mitológica da mitologia europeia que é um diabinho. Inclusive, eu acho que é assim que em Harry Potter é traduzido, diabinho. Eu colocaria até diabrete. Tem traduções aqui que eu dei uma pesquisada que colocam como duende. É uma criatura diminuta, é tipo uma criancinha travessa, sabe? E isso pra mim muda totalmente o teor do conto. Pra mim, demônio é aquela coisa grande, feia, maligna, perversa. Inclusive é da perversidade aqui, mas quando ele coloca imp, o Poe ele tá fazendo essa brincadeirinha, que é uma coisinha insignificante perversa, uma criatura travessa que dá só esse petelequinho pra fazer você confessar esse crime. Não sei se fez sentido pra você também, se é coisa da minha cabeça, mas como esse conto tem esse teor bem cômico, ter essa diferenciação do que é um imp e do que é um demon, né, que seria a tradução mais correta para demônio, fez toda a diferença. Eu li o conto imaginando o demônio, e aí quando eu vi que o título original era The Imp, aí eu falei, ah, tá. Agora sim, uma informação sobre esse conto pra você, espero que não tenha achado irrelevante, que tenha mudado a sua percepção sobre essa leitura também. No próximo vídeo eu estou te esperando pra gente conversar sobre Breve Colóquio com uma Múmia. Vamos encontrar mais uma cria do grotesco como é essa sessão aqui que a gente tá lendo. Te vejo nesse vídeo, hein? Beijo e até lá!